Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Começou, finalmente, o primeiro depoimento na CPMI do dia 8 de janeiro. Mas, já adianto para vocês, a direita teve uma vitória hoje dentro dessa comissão parlamentar de inquérito, desdobramento de várias movimentações e culminou aí com a convocação do G. Dias. Foi convocado, vamos entender o que está acontecendo lá. Silvinei Vasquez, da PRF, ex-diretor da PRF, está prestando depoimento hoje. Também temos aí uma estratégia revelada pela esquerda. Na verdade, eles estão sendo muito claros nisso, mas bastidores apontam que a esquerda tem uma aliança para salvar o alto comando do Exército desta narrativa absurda de tentativa de golpe no dia 8. Você vai entender a trama sórdida do qual os generais vão se prestar. Lula visita a Itália, mas fica fora da agenda da primeira-ministra. E ministro da Defesa dá declaração absurda em pleno contexto de escalada de tensões internacionais. Nosso ministro da Defesa tem que ser demitido, tem que sair fora urgente. É uma vergonha, mas vergonha por vergonha nós já temos aí os generais, né? Então o que falar? Quando nós temos generais que temos, o que dizer do ministro da Defesa? Vamos lá, pessoal. Aqui é o Vista Pátria Notícias, eu sou Alan Frutuoso. Inscreva-se, compartilhe se você não é inscrito. Tem esse livro aqui, vocês estão vendo aqui atrás? O livro Fake Checking. Ele conta, ele esmiuça os detalhes de como são feitas essas agências de checagem e esse sistema sórdido para perseguir a direita nas redes sociais, né, e também atacar a liberdade da direita como um todo, usando esses veículos de fact-checking, agências de checagem, que ontem teve até a agência Lupa fazendo uma checagem inútil sobre o Flávio Dino na parada gay, que não era o Flávio Dino, eles pegaram o meme e resolveram checar. Quer entender como funciona os bastidores disso, como funciona todo o mecanismo de imposição de narrativa? Compre esse livro, o Fact Check, o link está no primeiro, Fake Check, o link está no primeiro comentário, A Máfia por Trás da Censura. Ele está com desconto na livraria, saindo com 26% de desconto, você leva ele por R$ 66,53. Corre lá e aproveite. Pessoal, a esquerda está com uma trama sórdida, um consenso. Foi feita uma estratégia determinada pela esquerda na CPMI do dia 8 de janeiro. Essa estratégia já está sendo reverberada por o alto comando e também por figurões como o presidente do STM, que ontem deu uma entrevista ridícula para a Globo News, né? O mesmo presidente do STM que diz que o alto comando está completamente alinhado ao governo Lula. Ele faz questão de ressaltar que é ao governo Lula. Esse sujeito, ele deu uma entrevista ontem, vamos assistir aqui um trecho dessa entrevista para entender o que está acontecendo, por que dessas declarações tão favoráveis ao Lula. Então, os militares tiveram uma participação muito forte e foi muito incentivado pelo presidente Bolsonaro a participação dos nossos militares. Então, isso nós vimos que não é salutar para a nossa democracia, não foi bom, porque acabou, de certa forma, levando um certo contágio para aqueles militares que estavam na ativa em suas atividades. Muitos militares dentro do governo em funções que não eram específicas de militares. Então, tudo isso mostra que não é salutar voltarmos àqueles períodos republicanos, lá antes da Constituição de 88. Bem, aí eu esmiucei, detalhei ponto a ponto dessa entrevista lá no Jornal Brasil, mas vamos aqui ao detalhe, né? Ele diz que o governo Bolsonaro foi ruim para os militares porque colocou os militares na política e despertou um sentimento neles. Esse sentimento é o sentimento de patriotismo. Esses militares querem fazer parte da vida nacional, da vida política, e aí foram suprimidos por esse alto comando. Tanto é que o coronel Jean Lauer, né, que queria uma intervenção militar, foi convocado para a CPMI hoje também. Vamos falar já já disso. Mas a esquerda quer aproveitar que essa tentativa de reaproximação. Vejam só, o alto comando das Forças Armadas está pedindo penico para o Lula. Eles estão indo atrás do Lula para
fazerem o que eles chamam de reconciliação. E essas declarações absurdas, como essa do general que nós acabamos de ver, tem relação com essa reaproximação. Não é à toa que a gente vê a cadelinha do Lula, o general Tomás Paiva, né, o tempo todo ali agindo daquela forma, sempre sorridente, sempre prostrado para o atual mandatário do Poder Executivo. O que nós temos aqui? A CPMI vai trazer generais, vai trazer pessoal das Forças Armadas, da Ativa, principalmente generais de alto comando, e vão afagar esses generais a ponto de termos depoimentos como aquele do general Dutra que ele fez que ele deu na CPI de Brasília. A estratégia é que os próprios militares detonem os bolsonaristas, dizendo que Bolsonaro usurpou as Forças Armadas, que Bolsonaro usou as Forças Armadas e tudo mais. E para isso, o que nós veremos é a esquerda tratando esses militares muito bem, principalmente esses do alto comando. Serão tratados muito bem pela esquerda na CPMI. Não verão sendo chamados de golpistas, eles verão tentaram usar as Forças Armadas. É uma estratégia sórdida montada por 2 deputados integrantes da CPMI, deputados de esquerda, e que foi aceita pelos demais membros dessa ideologia. Teremos os próprios militares atacando bolsonaristas. Eles dobram a aposta sempre, né? Eles dobram o ataque, a traição, né? o esculacho, eles dobram o tempo todo. E é assim que vai ocorrer na CPMI. Teremos militares das Forças Armadas atacando os bolsonaristas e colocando a culpa no presidente Jair Bolsonaro. Se preparem para ver isso. Mas por falar de toda essa construção da CPMI, nós tivemos todo um trabalho que foi feito. Eu disse para vocês que o Arthur Maia, né, iria usar o seu esforço, a sua articulação para convocar o G. Dias. E não tinha mais o porquê da situação continuar obstruindo a convocação do G. Dias. Por quê, Arala? Porque o G. Dias vai depor na CPI do Distrito Federal. Se ele vai depor na CPI do Distrito Federal, qual o sentido de protegê-lo na CPMI? E aí a esquerda arrefeceu, mas sem antes terem ali várias situações de bastidores. Você vê, hoje, antes do início da CPMI, tivemos a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Dê uma olhada. Olha, por enquanto a expectativa é que não vai ter investigação, né? Porque foi uma coisa assim descarada. Eu nunca vi uma CPI começar desse jeito, né? Falo que CPI termina em pizza. Você está começando em pizza a partir do momento que você não tem ali o mínimo, né, de critério de se investigar, porque o que motivou, inclusive deu força para que a CPMI fosse instalada, foram as imagens do ex-ministro do GSI, o general G. Dias, tratando, né, com muito carinho, com muito amor, aqueles invasores que entraram no Palácio do Planalto e depredaram o patrimônio público, né? E aí quando a comissão vota para que ele não venha, é uma coisa assim que deixa o trabalho sem pé nem cabeça, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que superar, é fazer com que aquelas pessoas que são ali os pilares, né, que podem ter levado aos lamentáveis acontecimentos do dia 8 sejam ouvidas aqui na comissão. Isso é o mínimo. Está muito ruim para a sociedade esse comportamento da maioria dos membros efetivos da comissão de querer blindar o governo de uma forma descarada e, como eu disse, inviabilizar qualquer tipo de investigação, né? Se esse é o objetivo deles, eles estão atingindo, porque a conclusão, né, não precisaria de 180 dias, né, para concluir algo que eles estão proibindo, impedindo que seja investigado. Para que perder tanto tempo? Fecha, ela acaba logo hoje a CPMI. Então acho que isso tem que ser revisto, até para não ficar ainda em mais descrédito o Congresso Nacional. Então o Flávio Bolsonaro ele já diz, começando com pizza, né, que vai acabar em pizza. A pressão, né, de figurões, a pressão política para que houvesse a convocação, porque seria um escárnio termos aí um sujeito que foi visto numa situação ali completamente vendido, né, completamente perdido durante a invasão, esse sujeito que estava na invasão não ser convocado. Estava ali diante dos invasores, ele não ser convocado. Então foi convocado hoje, dê uma olhada, é o momento da aprovação.
Então, em votação, os requerimentos 163, 110, 292, 629 e 655. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Essa aprovação foi feita aí, no caso, o G. Dias, né, foi aprovado, o Lauand Júnior, o Jean Lauand Júnior, o coronel, e também o Saulo Moura, ex-diretor da ABIN. Agora vamos focar. O Jean Lauand Júnior, a gente já sabe o que vai ser, né? Pressão em cima dele, aí você pediu intervenção militar, você era subchefe do Estado-Maior e tudo mais, você queria que o Bolsonaro desse a ordem e tudo mais. Isso a gente já sabe o que vai acontecer, vão fritar o cara, se bobear, ainda vão dar uma cadeia nele. Mas o Saulo Moura, que foi aprovado hoje, é muito importante essa aprovação. Porque o Saulo Moura é ex-diretor da ABIN e ele é o sujeito que alterou o relatório a mando do G. Dias. Esses dois, quando eu estou falando para vocês que a estratégia para tentar trazer alguma coisa à verdade é vazamentos para veículos da imprensa e principalmente veículos não de direita, se é que tem algum veículo de imprensa de direita, vamos colocar aqui Jovem Pan, Revista Oeste, não. Tem que vazar para a Folha, tem que vazar para o Globo, tem que vazar... Por quê? Justamente para não ter nenhuma chance de sufocarem a informação. Na semana passada, a Folha trouxe a informação de que o Saulo Moura passou para o G. Dias o relatório que seria enviado para o Congresso, para a Comissão de Inteligência do Congresso, e o G. Dias revisou e mandou tirar os informes que tinham recebido do dia 2 ao dia 6 de janeiro desse documento. É por isso que o Marcos Duval dizia tanto, tem uns documentos que a ABIN realmente mandou os alertas. E então agiram em conjunto, Saulo Moura e o G. Dias. E aí que é importantíssima a aprovação dos dois, né? E, se possível, seria bom ouvir o Saulo Moura antes do G. Dias. Não sei como vai ficar a ordem, foi aprovado hoje, mas se eu ouvisse o Saulo Moura antes do G. Dias, seria melhor ainda para criar... Ou até mesmo, a Elisiane Gama chegou a falar em acariação, seria interessante ter os dois frente a frente, né? Então nós temos aí essas convocações aprovadas hoje. E o primeiro depoimento é do ex-diretor da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Veja como é que ele chegou para depor. Vai falar sobre os bloqueios hoje é dia de trazer a verdade para cá e acabar com esse monte de fake news aí que ocorreu até agora. Qual é a verdade? A verdade vocês vão ouvir daqui a pouco. Não percam, hein? Isso é muito importante que a gente traz aí. Exatamente. Fique atento aí que vai ser muito importante as informações, mudar completamente esse monte de mentira que foi trazido ao Brasil aí. Vocês vão gostar. Então, já chegou dizendo, ele disse que estava 15 horas disposto a falar por 15 horas, mas quer trazer a verdade. E durante a gravação do vídeo, durante esse boletim aqui, está ocorrendo o depoimento do Silvinei Vasques, e ele tem feito um depoimento muito conciso, muito tranquilo e seguro, de que não houve interferência no fluxo de votação e que, na verdade, só foram 5 ônibus apreendidos e todos eles com problemas mecânicos e problemas de documentação. Tinha um motorista sem carteira, né? Como liberar nesse caso? Então a Elisiane não conseguiu enquadrar o Silvinei Vasques. Vamos ver se no decorrer do dia terá algum deputado trazendo alguma bomba aí. Mas Silvinei, a princípio, até o momento que eu estava gravando aqui para vocês, o boletim estava indo muito bem durante o seu depoimento lá na CPMI, tá? Então, pontos importantes aí desta CPMI. E temos também a visita do Lula. A visita do Lula à Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra de direita da Itália, não marcou nenhuma agenda, né, para o receber o Lula. Então, desprestigiado por Giorgia Meloni. Depois da Itália, ele vai encontrar lá o Sérgio Mattarella, né? O Sérgio Mattarella é o presidente da Itália, mas quem governa é o primeiro-ministro, que é a Giorgia Meloni. O Sérgio Mattarella é um sujeito ali que exerce o poder moderador, né? Equivalente ao rei da Espanha, equivalente ao rei da Inglaterra, por exemplo, tá? Ele tem o poder de dissolver o parlamento, né? E caso não haja governabilidade, enfim, ele tem algumas atribuições, mas ele é o chefe de Estado, não o chefe de governo. Então terá um encontro bilateral entre Lula e Sérgio Mattarella, e também o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. O interessante nesse desembarque... depois ele vai para a França, tá?
Ele vai para a França e parece que ele vai se apresentar no show do Coldplay, né? Tem um negócio, ele vai discursar do show do Coldplay, porque tem um festival, ele vai encontrar o Macron e o Chris do Coldplay, né? Inclusive o Coldplay deve tocar também na COP aqui em 2025, que vão fazer lá no Pará. Então, tudo em casa, né? Artista de esquerda, com pauta de esquerda, isso a gente já cansou de ver lá atrás. Para quem é mais antigo aí, Bonovox, final da década de 90, tudo mais, normal, nada demais, isso não é status algum para o Lula, porque se fosse qualquer artista que fizesse o mesmo com o Bolsonaro, por exemplo, o artista seria cancelado e tudo mais, como foi o Gustavo Lima, tentaram, só que a arte dele vai além da posição política, e eles sempre vão tentar desmerecer e aumentar. Qualquer coisa que a esquerda faça, vão tentar aumentar e criar um glamour nisso. Então o Lula vai discursar. Seria interessante ver esse discurso no show do Coldplay, no festival da capital em Paris. Mas então o Lula, é só bom ressaltar, né? O Lula está passeando, o Lula está indo para festival, enquanto o Brasil está do jeito que está. O Lula, né, ele, pelo menos acho que ele ensinou a mulher dele que deve descer do lado ou atrás, no caso da descida ali de chegada de um chefe de Estado. Né? Lembramos da primeira vez, Janja atropelando, indo na frente, cumprimentando primeiro. Então hoje, pelo menos, ela se esforçou um pouquinho para poder descer ao lado do Lula. Eu acho que ela não faz nem isso de arrogância, não é pura falta de jeito mesmo, uma pessoa que não tem, né, menor prática para isso. Então tá aí, Janja sendo doutrinada, treinada a se comportar como uma primeira-dama. Será que consegue? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, tivemos hoje aqui uma declaração, hoje não foi ontem, uma declaração do ministro da Defesa que é um inapto, é um ineficiente, é um incapaz, é uma pessoa que deveria sumir da representação da defesa do Brasil, porque esse cara não entende nada de defesa. Há pouco tempo teve uma feira de armas aqui no Rio de Janeiro. Essa feira era geralmente para segurança pública, exército, enfim, esses eventos que acontecem, né, exposições de armas para a Secretaria de Segurança comprarem, exércitos comprarem, enfim. E lá foi perguntado se o Brasil iria se armar, porque o mundo está se armando. Ontem eu trouxe aqui para vocês o treinamento da OTAN, o maior treinamento, um treinamento gigantesco que não faz sentido ser só um treinamento devido ao tamanho. O tamanho dele é gigante demais, aquele monte de tanque que a gente viu ontem, avião, helicóptero. Então é um treinamento da OTAN que vai até o dia 23, o mundo se armando, Japão pensando em construir bomba nuclear, né, porque os inimigos estão fazendo, meu amigo. Não adianta você dizer eu sou paz e amor, eu estou tudo bem. O inimigo está fazendo. Seu inimigo vai para cima de você. Inclusive, esse treinamento da OTAN é uma mobilização justamente porque sabem que a guerra é iminente. É iminente. Por mais que ontem o Antony Blinken, né, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, tenha ido afagar o Xi Jinping, dizendo que não recomenda que Taiwan, que os Estados Unidos não defenderia Taiwan, não defende a independência de Taiwan. Como assim, cara pálida? Isso é um acordo histórico dos Estados Unidos com Taiwan. Até isso vocês vão dar para trás? Mas, enfim, o contexto é esse, o mundo do jeito que está, guerra em curso na Europa. Né? Então, o ministro da Defesa disse que o Brasil não iria se armar. Por si só, já é uma declaração absurda. Mas aí ele emenda. Não vai se armar? E aí o cara pergunta, mas qual é o inimigo do Brasil? O inimigo do Brasil é o desemprego. Ele falou isso na feira no Rio de Janeiro. Só que agora ele dobrou a aposta. A incompetência desse traste, ele dobrou a aposta para dizer que o ministro da Defesa, vamos olhar, além dele falar dos pobres, criar e reforçar o divisionismo de classe social aqui no Brasil, ele ainda diz que o inimigo do Brasil é a desigualdade. Dá uma olhada. Vencedores e vencidos precisam sentar em algum momento, porque nós temos 10 milhões de desempregados nesse país e 33 milhões de pessoas vivendo na base de insegurança alimentar. Esse país é um continente diferente. Eu digo muito que nós somos 5 países. Nem os pobres são os mesmos nesse país. Nem os pobres são os mesmos nesse país. Nós somos de um estado, julgo-me eu,
que o sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul, que vai viver numa região diferente. Nós temos dois grandes adversários, a injustiça e a fome. Isso é que nós precisamos enfrentar. São os desempregados que perambulam já sem esperança, sem perspectiva de encontrar um porto. Então agora o inimigo, além do desemprego, é a fome. O cara, ele cria inimigos abstratos quando a função dele é justamente armar e defender o Brasil de inimigos concretos, de inimigos militares. Essa é a atribuição dele. Essa é a atribuição dele. Deveriam pegar mais pesado com esse cara. Que história é essa? Que por acaso ele é ministro da Fazenda? Ele é ministro da Cidadania? Está preocupado com desigualdade? Que história é essa? É o ministro da Defesa. Tem que estar falando de defesa do Brasil. É um incompetente. Um cara desse não poderia estar comandando as Forças Armadas. Mas as nossas próprias Forças Armadas são vendidas. O alto comando é vendido. São pessoas que estão ali com belos acordos, né? Entregaram muito o Brasil e entregaram em troca de acordos que favorecem somente a eles. E aí vem um sujeito desse. As Forças Armadas, os militares deveriam ter vergonha de um ministro que não consegue identificar o inimigo real do Brasil. Ou, pelo menos, fale sobre a real função, que é determinar em qual bloco, qual é a posição, qual é a visão de mundo do Brasil. São sempre pessoas querendo apequenar o nosso país, transformando em chacota. Ele não é ministro do Trabalho, ele não é ministro da Defesa, ele não é da Defesa ele não é mesmo, né? Ele defende outra coisa. Ele está achando que ele é ministro do Trabalho, da Cidadania, ou sabe-se lá do que for. Ministro da Fazenda. Você está na função errada, Múcio. Pede para sair. Você está na função errada. Você é só mais um demagogo, querendo usar as desigualdades econômicas do Brasil para poder fragilizar a nossa defesa. Já não basta um alto comando do jeito que é. Mas nós temos sim, temos pessoas fortes nas nossas forças militares. A tropa não é vendida como é o alto comando. E aí vem um incompetente desse e não quer estruturar a defesa brasileira. É um incapaz, é uma vergonha. Fica aqui a minha indignação e o fim do nosso boletim de hoje. Peço que você inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E se você quiser comprar o livro, Fake Checking, esse livro está aí no primeiro comentário. No primeiro comentário também tem o Pix para você colaborar com o canal, caso você ache o meu trabalho relevante aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Tá? Qualquer novidade, desdobramento, trago num plantão urgente aqui. Ou assista ao vivo à noite, lá no Jornal Brasil, às 20 horas. Né? Sempre lá, Jornal Brasil, com Tassimar Roendel e Alan Frutuoso. Forte abraço. Fui.